Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Direto ao Assunto. Eu me chamo Isabel de Castro Pinto, sou historiadora e essa conversa de hoje envolve apenas essas duas pessoas que você vislumbra agora, né? Isabel e o José Neumann Pinto. Isso porque Neumann é o grande protagonista desse podcast. Esse podcast foi pensado, foi inventado para dar ênfase ao jornalista, ao escritor, ao poeta, a um grande profissional do jornalismo, a um profissional completo, que é José Neumann Pinto, né? E nesse primeiro momento a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco a trajetória do jornalista, que é a trajetória de vida que a maioria do público de Neumann conhece. Fala, José Neumann Pinto. Olá, vem para cá para ouvir verdades. Eu tenho 57 anos de jornalismo. Nunca contei uma mentira em rádio, jornal, televisão e nos canais do YouTube e, em geral, dessa nova tecnologia. Eu quero chamar você porque eu não sou imparcial, não. Eu sou do seu lado e vivo dizendo isso aqui e confirmo. Eu estou do lado de quem paga o imposto e que segura essa privada, não é uma república, segura e enriquece. E eu venho aqui chamar você participar dessa nossa aventura, inclusive nos sugerindo temas, histórias a contar, e nós estaremos dispostos aqui não apenas a reproduzi-los, mas também a oferecer novas perspectivas dos assuntos que nós tratamos aqui para você. Para você. Isso aqui é dedicado para você. Por falar em histórias para contar, eu gostaria de dizer para o público, para você que está me assistindo, que a gente teve uma receptividade muito boa do nosso primeiro episódio de estreia, né, que contava uma história referente ao cangaço, a Lampião, a partir do documentário, né, que a gente teve a oportunidade de conversar aqui com o Marcelo, Felipe Sampaio, com Moacir Assunção, o documentário Acordo com o Lampião, Só na Boca do Fuzil, né? Então, essa vai ser uma das muitas oportunidades, não é, Neumann, que a gente vai ter aqui de conversar assuntos relacionados à história, a história do cangaço, história do cinema, tá? No mês de julho a gente está programando aqui 2 episódios muito interessantes, um retomando o cangaço, tá? Porque eu estou lançando com um colega um livro sobre história, direito e contemporaneidade, o historiador e advogado Helry Charrier da Costa Santos, né, está organizando comigo este livro que reúne vários autores. Eu contribuo com um artigo e neste artigo eu trago questões relacionadas ao cangaço, à Era Vargas, ao Estado Novo, e vai ser muito bom ter a oportunidade de voltar, né, para conversar com você sobre esse assunto, sobre esse tema tão relevante para a história brasileira, não só para a história do Nordeste, né, é uma temática que não deve ficar limitada somente ao Nordeste, e o meu objetivo ao escrever esse artigo foi trazer essa temática para ser pensada a nível nacional, e nós vamos ter essa oportunidade de conversar aqui novamente, né? Neumann é que vai me entrevistar dessa vez. E o outro assunto que eu coloquei aqui, que é sobre o cinema. Neumann tem uma história interessante relacionada à experiência dele, muito jovem, em relação ao cinema. Neumann é um cinéfilo e é uma pessoa que sabe muito de Glauber Rocha, de cinema novo, e a gente vai ter um episódio aqui no mês de julho só para contar um pouco ou muito dessa história para vocês. Neumann, eu quero começar pelo fim. Eu quero saber de ti sobre a tua posse no PEN Clube do Brasil, agora no último dia 7 de junho de 2024. Eu quero saber que ocupar, como foi para você ocupar esse espaço, que não é só um espaço de poesia, não é só um espaço que foi pensado a partir para celebrar o escritor, mas um espaço pensado para te celebrar também, porque é um espaço onde a liberdade de expressão também se faz presente. Me conta um pouco para o teu público essa história. O PEN Clube é um clube internacional de escritores. Por exemplo,
Mário Vargas Llosa foi presidente do PEN Clube no mundo. O PEN Clube do Brasil é presidido por um grande brasileiro, Ricardo Cravalbim. Conheci Ricardo Cravalbim, eu tinha 19 anos e ele já era o famoso autor da Enciclopédia de Música Brasileira, criador do Museu da Imagem do Som, etc. Hoje ele é o presidente do PEN Clube e me deu a honra de convidá-lo, juntamente com quem lançou a minha candidatura, que foi o editor da Francisco Alves Editora, o Carlinhos Leal. Eu fui tomar posse no Rio de Janeiro e eu quero dizer que o próprio nome do PEN Clube me autoriza a dizer que sempre pertencia ao PEN Clube, porque PEN significa, como você sabe, certamente, caneta, o ato de escrever em inglês. Mas cada letra dessa representa uma atividade dessa escritura. P de poetry, poesia. E de essay, ensaio. N, não é N de Neumann não, hein? É N de novel, romance. Como este romance aqui meu, que este meu romance ganhou o prêmio de melhor livro de 2004, em 2005, pela Academia Brasileira de Letras. Então, na qualidade de poeta, ensaísta e romancista, é que eu entrei no PEN Clube na semana passada, na presença muito carinhosa do meu amigo Boni Oliveira, da minha querida amiga historiadora Mary Del Priori, do presidente da Academia Carioca de Letras, do poeta Adriano Spínola, do jornalista Jorginho Barros, gente que foi lá porque gosta de mim, gosta do que faço, e eu espero que você entre nesse clube, aqui e agora. E vamos ter a oportunidade de falar só sobre a fundação do PEN Clube, a importância desse clube de escritores no mundo inteiro, no Brasil, sobretudo porque foi fundado em 1936, né, na década de 30, governo Vargas, num momento muito significativo da história brasileira, que se refere justamente a tentativa de limitar a liberdade de expressão. Né? Isso aí. O livro do PEN Clube, que me foi entregue na posse, o título dele de estudo da minha vida, Literatura e Liberdade de Expressão. Né? É isso aí. Literatura e liberdade de expressão são atividades que eu realizo com muita fé, com muita coragem, e sou reconhecido por isso. Quando eu ando na rua, Isabel testemunha disso, as pessoas sempre falam da minha coragem, da verdade. Eu nem me sinto tão corajoso assim, mas sou verdadeiro sim, porque meu pai me ensinou que mentir é feio, e minha mãe confirma. Essa reafirmação da profissão do escritor no Brasil vai ser um assunto que a gente vai trazer aqui para conversar. E esse ano de 1936, que é o ano em que o PEN Clube passou a existir no Brasil, é um ano em que Graciliano Ramos escreve Memórias do Cárcere, é um ano em que ele vai ser calado pela era Vargas, pelo regime ditatorial varguista, que oficialmente nem havia sido instalado ainda. Então, esse é um assunto muito interessante para a gente discutir aqui, porque é um assunto que diz respeito também a trajetória de Neumann como escritor e a essa necessidade que ele tem permanente de celebrar a liberdade de expressão. Então, vai ser uma oportunidade que a gente vai ter de conversar aqui também. Neumann, esse espaço te lembra, esse espaço foi pensado muito tendo como referência o rádio. Né? E o rádio é a tua vida. A tua vida como jornalista, como homem da palavra, começou no rádio. E eu queria que você contasse um pouco para o teu público como foi essa experiência contigo em relação ao rádio, não só no momento em que você entra no estúdio para falar com o público, mas no momento em que você era criança lá no interior da Paraíba, cujo único
meio de comunicação mais, cujo único, praticamente, né, o mais importante meio de comunicação, mais popular meio de comunicação era o rádio. Eu queria que você contasse um pouco aqui para o público sobre essa tua intimidade com o rádio. Eu ouvia em Uiraúna, no sertão da Paraíba, onde eu nasci, em 1951, a Rádio Espinhara de Patos, rádios de Cajazeiras, de Sousa, cidades próximas. E quando eu fui morar em Campina Grande, em 1966, eu, aos 15 anos, eu entrei no Cineclube Glauber Rocha, né? O primeiro acesso meu à cultura foi ser presidente do Cineclube Glauber Rocha aos 16 anos. E no Cineclube Glauber Rocha, eu tinha grandes ídolos do cinema, entre os quais o Glauber, que tinha escrito o grande livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, que eu lia com sofreguidão, e tive também a oportunidade de começar na imprensa. Na imprensa era assim, eu era presidente do Cineclube e tinha a obrigação de escrever um artigo sobre um filme que o Cineclube indicava para uma sessão chamada Cinema de Arte, no Cine Capitólio, em Campina Grande. Nesse ínterim, eu escrevia um artigo por semana, que era onde tinha o cinema de arte, né? E nesse tempo tinha outro cineclube de Campina Grande, que era o Cineclube de Campina Grande, que tinha o Braulio Tavares e outros, Luiz Custódio e outros mestres do cinema, né? O Aldo Porto, que era lá do Cineclube de Campina Grande, tinha um programa na Rádio Caturité, da Diocese de Campina Grande. E ele me convidou para substituir, porque ele era funcionário do Banco do Brasil, e foi transferido de Campina Grande para outra cidade e entregou o programa dele a mim. Eu era um menino, então eu era presidente do Cineclube, o organizador do Cinema de Arte do Cine Capitólio e agora também o radialista. Depois, através de Luiz Aguiar, que era o diretor do Diário da Borborema, e do William Tejo, que era o diretor da redação, eu entrei no jornal. E no jornal eu me apaixonei pela reportagem. O grande repórter do jornal foi meu primeiro grande mestre no jornalismo, o repórter Alexandrino Leite, que não sabia ler, mas era um grande repórter e ia para o sertão da Paraíba, colhia notícias de política e eu escrevia para ele. Eu que redigia as matérias que ele escrevia. E então aí eu comecei no jornalismo em 1967. Portanto, estou aí nessa batalha. Por isso eu sou jornalista, porque naquela época ainda não havia sido regulamentada a profissão de jornalista. Com o Jabas Passarinho no Ministério da Educação, foi obrigatório fazer o curso de jornalismo. Eu não fiz o curso de jornalismo porque eu trabalhava na redação do jornal e pude, então, ter a profissão de jornalista mesmo sem o curso. De lá, eu fui embora para o Rio de Janeiro para fazer comunicação. Mas no Rio de Janeiro eu dirigi, eu colaborei com a revista de cultura Vozes, da editora Vozes, dos padres franciscanos. E então, de lá fui para São Paulo em 1970, eu comecei na Folha de São Paulo, e aí trabalhei na Folha de São Paulo, fui chefe de redação do Jornal do Brasil, e fui editor de política, editorialista do Jornal da Tarde e do Estadão, onde cumpri esses 57 anos de carreira durante 32 anos no Estadão, e agora estou aqui com vocês para falar um pouco disso tudo, né? E tenho uma ligação muito interessante, que a minha filha, Clarice, de 48 anos, que mora hoje em Milão, foi main sponsor do Festival de Cinema de Veneza, porque ela era gerente de marketing da Campari, que patrocinava o festival. Então, eu me reencontrei com o cinema através da Clarice, minha filha, assim como meus filhos são o Vladimir, a Cecília e o Arthur, com essa senhora que está aqui. Neumani, ainda em relação ao rádio,
esse foi um momento em que as pessoas... Esse foi um momento na tua carreira do rádio em que você ficou muito conhecido, muito conhecido. Eu sou testemunha de que Neumann é muito conhecido pela voz. Muitas vezes a gente entra num táxi, entra no Uber, entra em qualquer restaurante e a pessoa escuta a tua voz e vem falar contigo. Isso tem tudo a ver com o rádio. E isso tem tudo a ver com esse bordão direto ao assunto, né? Que é o bordão com o qual você ficou conhecido e que saiu do rádio. Conta um pouco dessa história para o público. Bom, Isabel, na Rádio Caturité de Campina Grande, eu produzia e apresentava o programa Sétima Arte. Aí eu vim embora para o Rio, vim para São Paulo. Em São Paulo eu trabalhei em jornal. E meu irmão mais novo, Anchieta Filho, era repórter da Rádio Jovem Pan, dirigida por um querido amigo. O jornalismo era dirigido por um querido amigo meu, com quem aprendi muito sobre rádio, o Fernando Vieira de Mello. Mas o Fernando saiu da PAN e depois que eu fiz uma viagem ao exterior, que voltei muito impressionado com a diferença da qualidade dos aeroportos do mundo em relação ao do Brasil. Eu estive, inclusive, por exemplo, no aeroporto de Singapura, que é o melhor do mundo, né? E fiz um comentário em casa, informalmente, e a Anchieta disse: nós estamos precisando de um comentarista de assuntos políticos lá na PAN, seria bom você conversar com o Tuta, o pai, né? E para você começar fazendo um comentário nos jornais. E eu comecei fazendo um comentário e eu bolei esse direto ao assunto. Direto ao assunto foi criado na Jovem Pan, passei 18 anos lá, e assim, eu ia comprar um jornal, o dono da banca dizia assim: mas você é o José Neumann Pinto do Direto ao Assunto, ou você é o Direto ao Assunto, porque, como a Isabel disse, eu era reconhecido, e sou até hoje, pela voz. E eu nem sabia que eu tinha uma voz marcante, né? Diz ela até que a voz é bonita, não sei se dá para acreditar, mas você pode julgar, né? Bom, na PAN eu fiz então esse programa Direto ao Assunto durante anos, e daí, da PAN, eu fui, ainda dentro do rádio, para a Rádio Estadão, ESPN, de lá para a Rádio Eldorado, e também fui para a televisão. Na televisão eu trabalhei primeiro na TV Manchete, depois no SBT e, por fim, na TV Gazeta, para onde eu levei esse comentário direto ao assunto e onde eu tenho a honra de dizer que nunca contei uma mentira, e por isso que eu quero ver você aqui conosco no nosso podcast. Para voltarmos a vários assuntos, Exato, sempre verdadeiros e sempre com a minha opinião. E a verdade é muito a cara de Neumann. Eu sou testemunha desse zelo que ele tem pela verdade, porque a gente vive num momento do jornalismo, nesse momento em que a informação circula vindo de vários lugares, né? Que essa informação está muito pulverizada, né? Esse monopólio da informação não existe mais, não é, Neumann? E a gente vislumbra muito essa questão das narrativas, né? As versões, as opiniões. Então, você é um cara que crava muito, que, na verdade, que não abre mão, né, de dizer o seguinte: a verdade existe, né? A verdade existe e eu estou aqui para contar de forma independente a verdade. Então, eu acho que essa é a tua marca perene, né? Da tua vida enquanto jornalista. Duas marcas perenes: o amor à verdade e o amor à imparcialidade. É muito difícil você ser imparcial, principalmente no Brasil, da polarização, né? Então, por exemplo, eu tive agruras por causa disso, né? Eu perdi um bom emprego que eu tinha no SBT porque o Lula pediu minha cabeça para o Silvio Santos. Eu perdi o emprego na Gazeta porque os bispos que financiavam boa parte da programação da TV exigiram a minha saída do jornal de lá a pedido desses bispos que eram bolsonaristas, né? Então, eu sou o tipo mais difícil e mais odiado na polarização política brasileira, porque eu sou o famoso isentão. E tenho orgulho de ser isentão e acho que isso devia ser uma meta na carreira de qualquer jornalista, mas não é, mas é uma meta na minha. Eu quero ser isento
a vida inteira e quero ser verdadeiro, veraz no sentido da palavra. Por isso que ao entrar no PEN Clube, eu me senti identificado com a literatura, com a qual eu travei contato com a minha mãe, dizendo poemas no sertão, no calor da noite de Uiraúna, e a liberdade de expressão pela qual eu sempre lutei e continuarei lutando aqui com a sua ajuda. A sua ajuda, Isabel, a sua ajuda, você que está nos seguindo aí. Neumann, e outra coisa que a gente comenta muito aqui em casa é que a reportagem acabou. É que hoje a gente só tem opinião. Você viveu em uma época que poucas eram as pessoas habilitadas a dar opinião. E hoje todo mundo dá opinião sobre tudo. E você dá muita ênfase, um assunto muito recorrente aqui em casa, que a reportagem acabou. Eu quero que você conte agora para o teu público como é que... quero que você me conte como foi essa tua trajetória aqui em São Paulo, né, de repórter, uma trajetória em que você perseguiu o fato, em que você perseguiu a verdade, uma trajetória em que você teve a oportunidade de abraçar completamente São Paulo, porque para fazer uma reportagem na década de 70 você precisava conhecer, ter o mapa da cidade de São Paulo nas mãos, né? E o quanto que isso foi importante para a tua formação, para a tua experiência como jornalista, essa tua condição de repórter aqui em São Paulo. Como foi isso? Como foi enfrentar São Paulo como repórter, Neumann? Eu era muito menino, tinha acabado de chegar na Folha, fui apresentado ao Cláudio Abrão pelo Euríclides Formiga, que eu estou indo homenagear na cidade de São João do Rio do Peixe pelo seu centenário, e que foi a pessoa que me botou na redação da Folha junto ao Cláudio Abrão. E eu ainda, no começo, eu ainda praticamente de fralda no jornalismo, eu fui escalado para ser o setorista do metrô. Então eu fui o primeiro jornalista brasileiro a andar de tatuzão, que era uma máquina que fazia o túnel do metrô embaixo da Sé. E esse tempo no metrô me fez me identificar com muita emoção com a amada cidade de São Paulo, que, aliás, um xará de meu pai, José de Anchieta, ajudou o Manuel da Nóbrega a fundar, né? Depois eu tive conquistas mais importantes, mas recentemente, no cinquentenário da inauguração do metrô, eu fui homenageado pelo fato de ter sido menino ainda, setorista no metrô. Eu não trabalhava mais na Folha, trabalhava no Jornal do Brasil, quando eu ganhei o prêmio senador, o prêmio ESSO. O prêmio ESSO é, até hoje, o prêmio mais importante da informação, da notícia, né? E eu fiz uma série lançando um ídolo que está mandando no Brasil até hoje, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, que era o presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, hoje, do ABC. Eu ganhei o prêmio ESSO de Informação Econômica em parceria com a minha colega Maria Inês Caravade. No mesmo ano, 1975, né, eu ganhei o Troféu Imprensa, dado pelo SBT, por uma reportagem que eu fiz com um dos maiores brasileiros que eu conheci na minha vida, meu querido amigo, meu amadíssimo amigo, grande brasileiro, uma pessoa honestíssima e um gênio, Éder Joffre. Eu fiz uma reportagem em parceria com Paulinho Mattiusi a respeito de Éder Joffre e a decadência do boxe brasileiro, né? E quando eu fiquei amigo do Éder, o Éder me convidou para ir ver uma luta dele no ginásio do Ibirapuera, e eu saí com minha camisa social toda suja de sangue, porque o adversário do Éder acertou o supercílio dele, e o supercílio sangrava diretamente na minha camisa, porque eu estava na fila da frente, porque eu era convidado dele. Fiquei amigo dele, através do Lemos, amigo da família dele, que era a família Zumbano, da mãe dele, um chaveiro lá aqui do centro de São Paulo,
E tenho muita alegria e muita honra de ter ganho esses prêmios máximos, numa demonstração de que a verdade também gratifica. Na verdade, não só cria problemas, não só assusta, não só perturba, mas também te dá alegrias, grandes alegrias. Então, esses foram os 2 momentos principais relevantes desse encontro com a reportagem. O prêmio ESSO, que você fez a reportagem sobre o operariado, e a reportagem com o Éder Joffre, é isso? É o perfil do operário brasileiro hoje e Éder Joffre e o boxe brasileiro. Então eu era repórter da sucursal do Jornal do Brasil em São Paulo e ia diariamente ao Clube Espéria, acompanhar o treinamento do Éder. É claro que eu não corria com ele, porque apesar de fazer academia e tal, eu não tinha atleta, mas o Éder era uma pessoa já mais velha, já mais madura, né? E tenho a grande alegria de dizer a vocês todos que estão nos acompanhando que o Éder foi um dos grandes amigos e um dos grandes exemplos que eu tive na minha vida. Neumann, e em relação à tua afirmação como uma pessoa independente, como a partir dos teus escritos, você acha que qual foi esse momento-chave em que você ficou notabilizado, foi engrandecido, foi reconhecido como um jornalista independente, imparcial, um cara que maneja tão bem as palavras, que escreve tão bem. Você é um cara que escreve muito bem, né? Como jornalista, como poeta, como escritor, de modo geral. E como foi essa construção na tua vida? Como foi esse processo na tua vida? Não, como eu já te contei aqui, Isabel, eu comecei na reportagem geral da Folha na mão de uma pessoa que me guiou a vida inteira. Eu até contei no meu discurso de posse no PEN Clube que o J.B. Lemos, que não gostava que eu chamasse de João Batista, que era o chefe de reportagem da Folha, e depois foi meu chefe como diretor do Jornal do Brasil, e eu fui chefe da redação lá, o período que ele ficou no Rio, depois que ele passou por Brasília. Mas o Lemos, eu estava nos Andes fazendo uma reportagem para o Jornal do Brasil, onde nós já estávamos, a respeito da produção de coca nos Andes bolivianos. Então, aquela penúria dos Andes, aquele escuro abismo, um índio dirigindo um caminhão naquela estrada que não cabia para um caminhão o que vinha na frente tinha que esperar parar nos platôs, porque só tinha espaço para passar ou o que descia ou o que subia, e parei numa vendinha para comer alguma coisa, e a dona da venda me levou às lágrimas, falando da dificuldade que ela tinha de ter notícia do filho que morava em São Paulo. E quando ela me encontrou, quando eu disse que morava em São Paulo, ela só faltou beijar meus pés. E aí eu liguei lá dos Andes para o Lemos, disse: Lemos, o que é que eu faço? Pelo amor de Deus, não sei. Aí ele falou assim: se vira. E aí eu descobri que esta foi a dica mais importante que eu já vi na minha vida para isso. A respeito de texto, né? Isso aí é reportagem, né? Agora, texto foi o seguinte: eu tinha sido já chefe da redação do Jornal do Brasil e voltei para a sucursal de São Paulo, e o diretor da redação do Jornal do Brasil era o Fernando Pedreira, um dos maiores jornalistas da história do Brasil, ao lado de Carlos Castelo Branco, de Walter Fontoura, com quem também trabalhei no Jornal do Brasil. E fui ser editorialista, fui escrever artigos na página 11, na famosa página de opinião do Jornal do Brasil, a convite do Fernando Pedreira, o que é aliás, o Fernando Pedreira é testemunha de uma das maiores glórias
da minha vida de escritor. Eu estava almoçando com o Boni num restaurante antiquário no Leblon, no Rio, e quando nós saímos nos deparamos com uma turma grande. Essa turma era, vamos dizer assim, girava em torno do Milor Fernandes, um dos maiores gênios que eu li na minha infância. Meu pai levava a revista O Cruzeiro para casa e eu lia a coluna dele, Van Gogh, no jornal Última Hora, e depois na revista Veja. E aí o Fernando Pedreira disse: Milor, esse aqui é José Neumann e Pinto. Aí o Milor disse: rapaz, que prazer te conhecer, porque você me dá a alegria diária de ouvir na rádio uma língua que a mamãe me ensinou, a língua portuguesa. Perfeita e castiça. Esse foi... Que grande elogio, hein, Neumann? Foi o maior elogio de uma grande figura, né? Milor era gênio, eu sou até hoje muito amigo da Corinha Rona, filha do Paulo Rona, que foi também mulher do Milor, trabalhou comigo no Jornal do Brasil. E eu também, além dessa... Teve outra lição que eu citei, você assistiu, né, Isabel? Eu falando lá no Pen Clube, e eu contei que o maior professor de texto que eu já tive na vida foi o Rui Mesquita, porque eu era editorialista do Jornal da Tarde e depois do Estadão, chefiado pelo Rui, e às vezes o Rui me chamava até a sala dele e dizia assim: olha, você escreveu isso aqui, isso assim. O que é que você quis dizer mesmo com isso? Eu disse: eu quis dizer isso, assim, doutor Rui. Ele disse: por que é que não escreveu assim? E foi aí que eu aprendi que não se trata de escrever enrolado, tem que escrever simples, da forma mais simples possível. É assim que se conquista um leitor de editorial, porque já não é fácil encontrar alguém para ler um editorial, né? De um jornal como o Estadão, Jornal da Tarde. Agora, você ainda escrever uma coisa confusa de ser entendida, não dá, né? Então, esses são os meus passos na vida como jornalista impresso e de rádio e televisão. Neumann, você contou aí um pouco de uma trajetória, de uma experiência tua, teu encontro com um presidente norte-americano. Conta, que essa é muito boa. Eu morava muito perto da Folha. Eu morava na rua Jaguaribe, esquina da Amaral Gurgel, e ia a pé para a Folha pela Avenida Duque de Caxias, o que é impossível fazer agora porque a Cracolândia assumiu, né? Mas eu ia muito cedo para a Folha, e aí alguém me diz assim, um contínuo chamado Reinaldo, diz assim: o senhor Neumann, o senhor fala inglês? Eu digo: falo. Mal, mas falo. Ele disse: tem uma pessoa falando inglês aqui. Aí eu fui atender o telefone, era um cara chamado Hamilton Jordan. Esse cara era assessor de imprensa do governador da Geórgia. E o governador da Geórgia estava fazendo uma visita a São Paulo para conferir a São Paulo o título São Paulo-Atlanta, que era a capital da Geórgia, cidades irmãs. E eu gostaria de me dar uma entrevista e tal, e eu fiquei interessadíssimo, porque eu sou da Paraíba, tinha o melhor algodão do mundo, então a Geórgia também tinha um belo algodão, uma fibra maravilhosa, e eu pensando fazer uma entrevista sobre algodão, e ele só queria falar que ele era candidato a presidente da República dos Estados Unidos. Bom, aí me convidou para ir ao cemitério dos Confederados em Santa Bárbara do Oeste. Fui com ele. O cemitério dos Confederados eu fui também interessado no algodão, porque os confederados saíram dos Estados Unidos depois da Guerra Civil para plantar algodão. Foram eles que trouxeram algodão para São Paulo e daqui para Paraíba. Eu fui com ele. Então, na volta, o Lemos disse: e aí? Eu disse: fiquei muito frustrado com esse cara, viu? Eu queria falar de algodão, falar da Paraíba e tal. E ele veio me mostrar a foto dele na guerra, dizendo que vai ser presidente dos Estados Unidos. Olha, você imagina, né? É mesmo que você disser que o governador de Alagoas vai ser presidente do Brasil, né? Era o Jimmy Carter. E errou 2 vezes, né? Aí, o governador de Alagoas também foi presidente, né? Mas tá aqui, ó, antes de Neumann continuar, esses 2 momentos, né, que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui.
a campanha do Collor, a campanha do Collor, do Fernando Collor e o processo de impeachment. E o processo de impeachment que a gente vai Collor. ter um episódio aqui só para contar essa história, só para a Neuane contar as experiências vividas nesse processo de impeachment, Mas né? eu tive um momento assim de alegria, né? Quando eu cobri a viagem da senhora Rosalynn Carter, quando ela era a primeira-dama dos Estados Unidos, aliás, a mulher do presidente eleito dos Estados Unidos, e veio ao Brasil e foi recebida pelo cardeal Dom Paulo Evaristo, e levou para os Estados Unidos, para o presidente Jimmy Carter, todos os relatos de torturas na ditadura brasileira, né? E eu também conhecia a dona Terezinha Zerbini, que era casada com o general Zerbini, irmão do grande cirurgião Eurico de Jesus, Euclides de Jesus, né? Zerbini, e o cirurgião do coração. E ela é uma figura histórica para o Brasil, né? Rosalynn Carter, por isso. Ela esteve pessoalmente também com Dom Helder Câmara. Eu tive, inclusive, a ocasião de ajudá-la a ter um contato com Dom Helder, porque o meu amigo, que você conhece muito bem, o grande compositor Marcos Vinícius de Andrade, meu colega, amigo de infância, é muito amigo da Ledinha, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, a mulher do Hermílio Borba Filho. E a Ledinha era uma pessoa muito próxima a Dom Helder, e eu marquei o encontro dela com Dom Helder, e o Dom Helder fez para ela todo o relatório, e ela voltou para os Estados Unidos, e o Jimmy Carter mudou completamente, né, a política dos Estados Unidos em relação à ditadura, que os Estados Unidos ajudaram a implantar, né, depois dos relatórios de Rosalynn Carter. E aí, agora, recentemente, né, o Carter é vivo até hoje, tem mais de 100 anos, se eu não me engano, eu tenho perto de 100, e a mulher morreu, Rosalynn morreu. E aí, os jornais daqui do Brasil, todos os jornais deram a notícia da morte dela, traduzida do New York Times. É claro que não falava no Brasil. E a mulher tinha uma participação histórica no Brasil. Quer dizer, aí eu me senti, eu digo assim, estou fazendo falta. Agora, você fica sabendo disso, vendo aqui o nosso podcast. Muito bem. Aliás, você já sabia, porque eu já te contei essa história. Já, uma história muito... Assim, umas 215 boa vezes, se né? contar. Isabel. E a renúncia lá fora do presidente? Eu tive uma história também. Quando aí eu era muito menino ainda, cobria o metrô, e o Mário Tchouchini, que era o assessor de imprensa do metrô de São Paulo, fez uma viagem de jornalistas para São Francisco, da Califórnia, para conhecermos o Bay Area Rapid Transit, BART, que era um sistema que o metrô de São Paulo estava comprando, um sistema de informações para usar no metrô. Viajamos, um grupo de jornalistas da minha idade, Augusto Nunes trabalhava no Estadão, na época, eu trabalhava na Folha, o Eduardo Martins. Nessa viagem aconteceu uma coisa muito engraçada, né, que nós fomos pedir informações ao porteiro, um porteiro de um edifício lá em São Francisco, e o porteiro assim, tinha uma cabeça assim, meio do formato parecido com a minha. Eu falei assim para o Augusto, né? Eu disse, Augusto, só faltava esse cara, sei lá, de Campina Grande. O cara disse assim, e eu sou. Bem, mas aí nós estávamos hospedados num hotel maravilhoso chamado St. Francis, na Praça Union Square. E aí foi dado uma notícia de que Richard Nixon, o presidente da República, ia fazer um comunicado à nação. E eu não me lembro mais por quê, mas eu estava sozinho no café do hotel e vi o pronunciamento do Nixon renunciando à presidência dos Estados Unidos como um cidadão americano, como se eu fosse um cidadão americano qualquer. Hoje, infelizmente, além de nós termos perdido a memória na imprensa brasileira a ponto de Rosalynn Carter apareceu... Ser esquecida, né? Ser esquecida, né? Essa história Brasil, simplesmente não existiu, né? Toda essa história que eu contei não valeu nada, porque se eu tivesse ainda em algum jornal, eu teria escrito. Então, eu estou
eu estou aqui, contei isso no meu canal, era os 5 anos que eu tenho, o canal do YouTube, que foi a Isabel que fundou, a Isabel é a fundadora do canal, com 73 milhões de visualizações. 54 Não, milhões de 54 milhões de visualizações ao longo visualizações. dos 5 anos. Em 5 anos. Pois bem. 323 mil inscritos. E agora tenho também a notícia mais que eu lamento mais ainda. Eu tinha um sonho meu era levar a Isabel para conhecer São Francisco. São Francisco era a cidade dos meus sonhos, né? Minha Campina Grande na Califórnia, né? E lá, por exemplo, eu fui à livraria de um poeta beat. Eu seguia a Beat Generation, né? Os poetas, Allen Ginsberg, e um desses poetas, Lawrence Ferlinghetti, que inclusive lê um poema que ele fez parodiando o Pai Nosso num documentário sobre Bob Dylan, meu herói, meu astro também, né? E eu fui conhecer pessoalmente o Lawrence Ferlinghetti na livraria dele em São Francisco. Também no cais, famoso cais de São Francisco, eu frequentei um restaurante por causa do dono. O dono do restaurante era o Joe DiMaggio. E o Joe DiMaggio, já bem velhinho, né, ficava no caixa. E eu fiz questão de pagar a conta ao caixa só para cumprimentar o Joe DiMaggio, né? O Joe DiMaggio parecia enormemente com o grande ator francês, que eu conheci também aqui em São Paulo, o grande cantor, né? Agora me deu uma... E a Marilyn Monroe tinha tido um caso com esse cantor francês, que era também um grande ator, um galã, e se apaixonou por ele porque ele parecia muito com Joe DiMaggio. Mas o casamento de Marilyn com Joe DiMaggio não deu certo porque o Joe DiMaggio queria que ela fosse uma mama italiana, né? Que fizesse macarrão para ele, e o Marilyn Monroe era naquele momento o sexy symbol do mundo, né? Sim. Mas eu fui ao cais, eu conheci o Joe DiMaggio, e o Joe DiMaggio está nessas minhas lembranças, mas a lembrança mais forte é a renúncia de Nixon na televisão do Hotel St. Francis. Que maravilha essas tuas histórias. Eu não me canso de ouvir. Ah, né? Yves Montand. Ah, muito bem. Yves Montand. Desculpe, Yves Montand, eu não poderia Yves Montand. Eu não podia esquecer Yves Montand. Yves Montand estava em São Paulo, eu estava no Jornal do Brasil, Yves Montand fez um show no Teatro Municipal do Rio, no Teatro Municipal de São Paulo, e trouxe com ele o grande escritor da minha paixão, que é o Jorge Semprún, autor de La Deuxième Mort de Ramon Mercader e sobretudo, a autobiografia de Federico Sanches, que era o codinome dele no Partido Comunista Espanhol, e que então eu trabalhava no Jornal do Brasil, ficava na Avenida Paulista, já nessa época, e almoçava no coffee shop do Hotel Maxud. E aí tinha uma mulher muito bonita, assim como essa que está na minha frente agora, almoçando com um senhor de cabelo branco, e eu fui ao banheiro do hotel para ver a mulher mais de perto, né? Quando eu voltei do banheiro, eu vi que a pessoa que estava com ela era o Jorge Semprún, que estava escrevendo uma biografia do Yves Montand, que estava fazendo um show em São Paulo e fez também um show no Rio, né? E então eu disse, olha, Jorge Semprún. Ele disse, sim. Eu disse, posso entrevistá-lo? Aí ele fez assim, apontando assim a moça, né? Como quem diz assim, qual é a tua? Eu disse, eu espero. Aí eu telefonei... Coisas de repórter, né, Neumann? Eu telefonei para o Jornal do Brasil, falei com o fotógrafo Fernando Pereira, disse assim para ele, Fernando, era o português, Fernando, português, passa ali na Siciliano e compra a autobiografia de Federico Sanches. Felizmente tinha, ele trouxe, e o Semprún fez uma dedicatória de página inteira, uma beleza. E aí, no dia seguinte, o Jornal do Brasil deu... Paulo Henrique Amorim era o diretor de redação do Jornal do Brasil na época, e deu uma capa, uma entrevista que um repórter do Rio fez com o Yves Montand, e a minha entrevista com
Jorge Semprún com foto do Fernando Pereira. A história é boa, né? É uma história ótima. Eu queria que você contasse sobre teu encontro com Jorge Luiz Borges, mas você não vai contar, não. Você vai deixar para uma próxima oportunidade, que é uma história muito boa de se contar. Esse encontro, né, com o grande escritor argentino, que você vai ter a oportunidade aqui de contar. Quando eu for falar de literatura, certamente. Exato. Autor da maravilhosa História Universal da Infâmia. Exato, que você me presenteou para me conquistar, né? Foi. E deu muito certo, né, Neumann? Deu certíssimo. Deu certo demais, muito bem. O nosso próximo encontro vai ser aqui comigo e com o Neumann. A gente vai continuar essa história, mas vai ser um momento em que Neumann vai contar um pouco sobre o convívio dele com grandes nomes da música brasileira, né, da música brasileira que a gente fala. Também não posso deixar de falar da música regional nordestina, que é Luiz Gonzaga, Dominguinhos, quem mais, né? Jackson do Pandeiro, José Ramalho, Zé Ramalho, Elba Ramalho. Muito bem. Elba Ramalho, minha amiga de adolescência. Muito bem. Zé Ramalho, meu parceiro. Eu fiz fiz canções belíssimas com ele, modéstia inclusa. E Flávio José, que nós vamos encontrar agora em Campina Grande, quando estivermos por lá. O grande Flávio José. Exato. É Os Diplomatas, que era o nome do conjunto dele? Não me lembro, não. Flávio José? O nome do conjunto dele lá de Teixeira. Não. Do Monteiro. Terra Uhum. que teu avô foi prefeito. Exato. Então, a escolha desse próximo episódio se dá justamente pelas proximidades dos festejos juninos, que é um evento que nos mobiliza muito, né? Eu sou do Nordeste, eu sou paraibana de Campina Grande, Neumann paraibano de Uiraúna, estamos de malas quase prontas, né, Neumann, para partir para o Nordeste, para partir para Campina Grande, conhecida como a terra do maior São João do mundo, e pensando nessas festividades, a gente resolveu trazer à tona essas tuas reminiscências, esse teu convívio tão intenso, né? Não é um convívio de apenas conhecer, né? É um convívio de parcerias, tá? Então, essa história Neumann vai contar no próximo episódio. Conto com você direto ao assunto. E eu também. Venha pra cá, que aqui tem verdade e simpatia. Aí, beleza. Tchau, até a próxima, pessoal.